Hoje nós temos um programa Ponto de Equilíbrio especial, com um convidado ainda mais especial. Nós vamos falar sobre os 21 anos da Igreja Mundial do Poder de Deus. E quem melhor para falar sobre isso do que o fundador, o nosso líder espiritual, o nosso pai na fé, nosso apóstolo Valdemiro Santiago. Apóstolo, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Eu que agradeço, né? Aliás, o nome do programa é sugestivo, né? Ponto de equilíbrio. Quem consegue viver sem equilíbrio, não é verdade? Exato. O sujeito tem que ter o equilíbrio. Isso faz parte da inteligência que Deus nos deu, né? E o mundo está tão desequilibrado, né, doutor? Então, realmente é... Infelizmente. E é um prazer, uma alegria estar para falar, né, também desse trabalho que Deus nos deu, dessa missão, 21 anos, né? Eu agradeço e estamos aí para ouvir, responder as perguntas. Realmente estamos vivendo, desculpa aí, vivendo como quem sonha, né? E as muitas frustrações que tivemos ao longo desses 21 anos, na verdade, são insignificantes perto das vitórias, das conquistas, das alegrias. Eu até comentava que as frustrações, elas são permitidas por Deus para que tenhamos o equilíbrio. Exato. Aí vamos aproveitar o nome do programa, né? Deus quer que tenhamos equilíbrio, que raciocinemos, enfim, que nos situemos, né? Porque Ele é grande, nós somos pequenos, somos dirigidos por Ele. Então, para que tenhamos esse equilíbrio, a noção mesmo da vida, né? Como deve ser a vida, a conduta, enfim, o amor ao próximo, o temor a Deus, Ele permite as frustrações também, não é verdade? E ao contrário do que pensam, apóstolo, eu como pastor também, as pessoas às vezes falam, mas a vida do pastor, a vida do apóstolo é tranquila, vocês não tem problema nenhum, vocês estão no altar pregando. É lógico, não existe nada melhor do que pregar a palavra de Deus. Mas nós enfrentamos muitas, mas muitas dificuldades para poder exatamente pregar a palavra de Deus. Não é nada para nós, não é um projeto nosso. O projeto é a pregação da palavra de Deus. E as pessoas às vezes não entendem, mas é bíblico, né, apóstolo? Porque se nosso Senhor Jesus foi perseguido, imagina nós que não somos nada perto dele. É verdade. E nós podemos usar as Forças Armadas, o papel das Forças Armadas e o seu valor numa guerra, né? Os que estão à frente, os que comandam, normalmente os que estão à frente ali, eles sofrem os bombardeios, os maiores bombardeios. Então, nós estamos à frente dessa batalha, né? Quando chega naqueles que estão lá atrás, nós já apanhamos bastante, não é verdade? E exibimos aí as nossas cicatrizes. Verdade. Então, é natural que tenhamos tristezas, às vezes. Somos de carne e osso, né? Como o senhor falou, o santo, ele chorou, né? Imagina os pecadores que somos nós, não é verdade? E voltando, esses 21 anos, apóstolo, a gente lembra de algumas passagens. O senhor estava pregando a palavra, eu estava lembrando quando nós estivemos lá, isso já tem 15 anos, quando nós estivemos conversando com o Marcelo Carvalho lá na Rede TV, que foi quando a gente conseguiu entrar ao ar pela primeira vez numa rede nacional, né? Foi em 2005 e nós conseguimos aquele horário, não sei se o senhor lembra, das 5h30 às 6h30 da manhã. E quando a gente fechou o negócio... Uma dádiva, né, de Deus. Misericórdia. E quando nós fechamos o negócio com o Marcelo, para você que está assistindo, quando uma igreja vai comprar um horário na televisão, ela tem que pagar adiantado. E nós fomos lá, conversamos com o Marcelo, Deus tocou o coração dele, ele facilitou para a gente pagar 20 dias fora o mês, o senhor lembra? Então, geralmente paga-se adiantado, porque não tem garantia, né, de receber. Mas ali foi uma coisa, quando a coisa é de Deus, exato, a gente percebe logo. E o carinho que nasceu, sabe que esses dias, depois de muitos anos, num programa dele, que ele faz um programa que é Mega Senha, isso, ele colocou a minha imagem lá, não sei se eu percebi, ele falando e com carinho. Exato. Aliás, nós precisamos voltar lá, porque eu sou muito grato a eles, ao Marcelo, ao amigo, à Rede TV, porque se tem uma rede de televisão, uma emissora que respeita a obra de Deus e sobretudo, essa obra, esse ministério, aquela família ali, aquele povo ali, do pessoal que forma a Rede TV. E eles gostam muito do senhor. O carinho. O senhor também fez parte daquela equipe ali, né? Eles sabem do que o senhor produziu e foi tão útil lá. E Deus lhe chamou para a obra.
Então, realmente foi uma coisa, ali foi uma grande porta, né? Ali foi uma confirmação, porque é feito de ciclos, né? Aliás, biblicamente falando, né? Você conhece a história das vacas magras, das vacas gordas, não é verdade? Ou das gordas na ordem, de coisas magras. Então, são 7 anos. E o ciclo, hoje nós estamos no terceiro, estamos entrando no terceiro, Terceiro né? ciclo, 21 anos. Vamos entrar no quarto. No quarto. No quarto ciclo. E nós tivemos um terceiro de muita luta. E eu tenho certeza, eu sinto isso, chega a arder o coração, porque eu sinto que esse quarto ciclo, é claro que as lutas virão, como você falou, mas as vitórias serão mais marcantes ainda do que foram até hoje. Como essa foi uma grande vitória ter entrado na Rede TV na época. O senhor lembra que nós saímos de lá, a gente estava pensando que a gente não tinha nem dinheiro, mesmo contando os 20 dias só do mês, para pagar a primeira. Mas pela fé foi feito. Como aqui a aquisição desse imóvel, né, apóstolo? Também foi uma coisa... Não, isso aqui é um testemunho. É inacreditável. O senhor sabe, doutor, que eu encontro pessoas que não fazem parte da obra, não se envolvem com a obra. Até autoridades renomadas. E eles acompanharam a luta e eles comentam. Eles falam que foi um achado. Eu falei, não é um achado. É uma dádiva, né? Exato. É um prêmio de Deus. Então, é pela perseverança. Isso aí não é mérito nosso. Mas as lutas, as orações no monte, enfim, as ações contra nós, o senhor mesmo acompanhou de perto. Quantas vezes eu e o senhor estivemos juntos nas delegacias? Não é verdade? Hoje o carinho, o respeito e a maneira como somos recebidos é diferente. O senhor lembra que a gente era recebido com tapa na mesa, delegado. Quer dizer que você fez mais um milagre, né, Valdemiro? Você cobrou para fazer o milagre. Você cobrou tanto para fazer o milagre. E o outro lá, o senhor está sabendo que deram uma oferta lá não sei aonde, né? Exato. Você lembra? A família quer anular, não sei o quê. Então, as pessoas, quem está de fora, às vezes nem tão de fora, mas quem não está ali na frente de batalha, não sabe o que é fazer a obra de Deus. Então, exatamente. É para comemorar mesmo, 21 anos de luta. Na verdade, tanto o meu quanto o seu ministério, nosso ministério tem muito mais de 21 anos, né? 21 anos desse ministério. Porque o ministério que Deus nos deu já vem de muitos anos, né? Exato. Eu estou comemorando há 39 anos de ministério, 39 né? Anos. E aí, doutor, é luta realmente, mas é uma coisa que no final das contas, assim, a gente tem uma sensação de bem-estar, ou seja, a coisa que é recompensadora, porque a gente sente a mão de Deus sobre a vida da gente. Se não fosse isso também, já teríamos acabado. Não, já teria desistido. As pessoas às vezes me perguntam, apóstolo, principalmente quem não conhece a obra, ou só vê pela televisão esporadicamente, falam, mas escuta, vocês fazem tudo isso pela fé mesmo? Qual a força que vocês têm? Qual a garantia que vocês têm que o serviço vai dar certo, que a obra vai crescer? E quando a gente fala fé, a pessoa, ela costuma dizer, quando você pergunta para a pessoa, você tem fé? A pessoa normalmente fala, tenho. Eu falo, mas como você define a fé? A pessoa não sabe definir. Qual a fé que nos move, apóstolo? É a certeza, a confirmação no coração, a revelação de Deus. A fé é uma revelação, né? Porque se eu pratico, porque como eu tenho livre-arbítrio, tá? Eu não sou obrigado a acreditar. Também não sou obrigado a levar adiante aquilo que Deus me fez conceber. Tá? É como um aborto, por exemplo, né? A mãe, ela concebe, uma mulher concebe, tá? Ela engravida, ela pode levar ou não adiante, mas abortar vai trazer transtorno, vai trazer uma série de complicações, inclusive no sentimento, na alma, não é verdade? E vai marcar a vida dela. E a fé, Deus nos concede, nós concebemos a fé. Eu posso levá-la adiante ou não, eu posso abortá-la também. É o que muita gente está fazendo. Na verdade, todo mundo recebeu uma medida de fé. Só que as pessoas não exercitam, não levam adiante, não cuidam da fé, e a fé acaba por entrar em extinção na vida da pessoa. E aí as consequências são gravíssimas, tá? Então, quando nós concebemos a fé, nós não podemos abrir mão dela, tá? E foi o que eu fiz, o Senhor fez, e todos que vivem pela fé e conquistaram pela fé, quem está de fora não entende isso, é difícil. Quer dizer, não dá para explicar a fé. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar para que as pessoas, elas venham conceber também a fé, porque como é que eu vou explicar a fé? Eu explico muitas coisas,
Através da fé, mas a própria fé não dá para explicar. difícil. É difícil explicar. Então, Deus me deu esse direito de conceber a fé. Deu a você também. Deu a você também. Aliás, quem está nos assistindo só está fazendo isso porque lá dentro tem essa semente. Exato. E É verdade? pessoa, Uma às vezes, medida de fé que a Bíblia fala. a pessoa na igreja às vezes me procura como pastor, fala, pastor, olha, o senhor ora por mim porque eu não tenho fé. Eu falo, não, você está enganado. Pelo simples fato de você estar aqui na igreja, Aí é que está. já é a sua fé. Você pode estar com a fé combalida, fraca, Aí etc. é ignorância espiritual. É uma outra história, mas que você tem fé, tem. Mas Não, isso para acreditar na sua oração, é lógico, né? Tem que, exatamente, tem que ter. Para tirar a pessoa de casa de manhã e ela vir à igreja, já é uma demonstração de fé. Simples fato já é. Aliás, faz parte, né? Porque tem muitas coisas que são inconscientes, mas fazemos pela fé. Pela fé. Se eu saio de casa, eu entro no metrô. O senhor nem conhece o maquinista. Exato. O senhor nem sabe que naquele mesmo trilho pode vir um outro metrô. E é possível isso. Pode ter um outro incêndio, trem. uma explosão. Um ônibus, o avião, então, meu Deus do céu. Eu conheço bispo que tem medo de voar. Não é verdade? Então, eu me lembro lá na Alemanha, uma vez, teve uma turbulência, tinha um bispo, conheci um amigo nosso. Hoje ele é até uma grande autoridade política. Ele estava comigo com uma bispo lá em Frankfurt. Ele, ora aí, porque eu acredito na sua fé. Eu falei, então você tem fé, então só você acreditar que o avião não vai cair. Né? Então, a pessoa ela é inconsciente. Ela tem que ter consciência dessa fé e exercitá-la e praticá-la e alçar voos altos, como o senhor comentou aí. Como é que você tem certeza que vai dar certo? É a fé, a certeza é a convicção de que Deus está na nossa vida. Aliás, primeiro para você ter fé, você tem que acreditar que a coisa não aconteceu pela evolução. Tá? Não tem a teoria da evolução, você tem que anular. Para ter fé, você tem que anular a teoria da evolução. É a criação. Criacionismo. É o criacionismo. Tá? Eu acredito no criacionismo. Né? Deus, ele criou todas as coisas. Aí a pessoa, isso é tipo da pessoa que se acha conhecedora de muitos assuntos, ela começa a pregar o evolucionismo, né? Não, que a evolução, o homem evoluiu de uma célula assim e tal. Eu não acredito nisso, eu acredito no criacionismo. Deus foi quem criou. Então esse negócio que foi evoluindo, eu vejo coisas na Bíblia que só hoje o homem está conseguindo implantar. Exato. Eu falo, meu Deus, pressupõe-se que na época todo mundo vivia como o homem da caverna. E não é assim. Não é assim. Né? As pessoas, lá no tempo do Noé, a técnica que empregar para fazer o vinho, muita gente faz. Aliás, o vinho hoje mais procurado e mais caro é feito como se fazia no tempo de Noé. Os calendários, né? Os calendários, a medição, né? Do tempo. Do tempo. O pessoal fica. A Bíblia fala tanto em relógio, eu não sei quem inventou o relógio. Inventou o quê? Já existia. Inventou o quê? Muito tempo. Então, Deus criou. Então a fé começa por aí. Você tem que acreditar que ele existe e que é o que supre as necessidades dos homens, como diz lá em Hebreus. Né? O senhor sabe que que a imprensa não divulga isso. Quando é contra a palavra de Deus, existe uma relativa facilidade de se divulgar. Né? É espontâneo, você não precisa pedir nada. Fico polemizando. Enfim, é contra a palavra de Deus. Barulho. Vai rápido. Mas tem um estudo, você pode pesquisar aí na internet, que agora os cientistas chegaram à conclusão que a Terra parou durante um tempo de girar. É verdade. Quando foi? Você vai citar passagem bíblica para esse cientista? Ele fala, não pode ser. Fala, tá bom, então dá uma explicação melhor. Não tem. Até porque quem apareceu com essa teoria vai ter aí a sua glória arranhada, né? Frustrada, enfim. Porque nem é bom trazer para o lado bíblico, para eles não convém. Exato. A tirar o mérito do sujeito. E o homem, ele busca isso. Isso aí está dentro do ser humano. Aliás, a nossa luta na obra é isso. É ensinar os bispos, os pastores, os obreiros, reputar sempre a Deus as conquistas, as vitórias, atribuir a Deus, no caso, né, as vitórias, as conquistas, porque é comum a gente ser bem sucedido em determinada situação e começar, até pelo que o mundo nos apresenta, não, você
Você é capaz. Você conseguiu, você né? conseguiu. No meio por isso você sabe que é. Você fala, põe lá aquela avenida lá. Eu fiz, aquele viaduto. só eu tenho competência para fazer. Ninguém conseguiu, tentaram antes de mim, né? Aí quando dá errado, ele fala, se Deus quiser, né? Abaixa a bolinha, né? Abaixa a bolinha, exatamente. Mas, doutor, interessante, né? A pessoa que começa a estudar a vontade de Deus, entender a vontade de Deus, ela cresce tanto. Porque essa questão que o senhor abordou aí, o sujeito, ele descobriu isso, mas ele não descobriu isso, porque isso já existia, é bíblico. E aquela questão que está na Isaías, que o sujeito descobriu, inclusive ele sofreu tanto transtorno por causa disso, né? O sujeito que saiu com a teoria que a Terra era redonda, né? Exato. Aí, e a perseguição que ele teve. Só que está escrito lá em Isaías, e Deus está assentado na redondeza da terra. Há quanto tempo foi escrito isso? Milhares de anos antes de Jesus. Olha lá. Sentado na redondeza da terra. É isso, não? Sobre a redondeza. Redondeza sugere o quê? Redondo. É redondo, né? Redondo. Então, se você ligar uma coisa a outra... A verdade, eu ficava pensando, puxa, aquele sujeito lá descobriu isso. Depois eu vi que ele talvez até de noite, madrugada, ali lendo a Bíblia, dando uma folhadinha lá. Ele fala, como eu sou um cientista, ninguém saiu com isso ainda, eu vou sair. Como você falou, essa coisa é para promover o Evangelho, o Reino de Deus, não tem muita repercussão. Não. Mas se tem um embate, se ela contraria, aí repercute. Por exemplo, quem é que fica abordando esse assunto aí, não é verdade? Não, pouquíssima gente, pouquíssima. Faz bem para eles encobrir isso, né? Ocultar, né? E o senhor fala de repercussão, o senhor estava na palavra aqui, eu estava lembrando. Às vezes a pessoa vê tantos milagres, Deus usando a vida do apóstolo para operar cura, libertação, a pessoa duvida. Quando vem uma fofoca, sem prova nenhuma, sem nada, a pessoa acredita. E o que acontece? Hoje os casos, a pessoa vai se escandalizando, o senhor falava com o Evangelho. Por quê? Eu presenciei várias pessoas me falaram, não, pastor, eu não vou mais em tal igreja ou em tal denominação, que aquele pastor aconteceu tal coisa com ele. Quer dizer, ela transfere para o homem uma coisa que a fé dela tem que ser em Deus, em nosso Senhor Salvador Jesus. Mas esse escândalo do Evangelho, apóstolo, será que não é um dos motivos principais dessa doença que a humanidade vai passando? Fome, miséria, tudo isso. É porque, biblicamente, e nós sabemos, acreditamos na eficácia das promessas de Deus, biblicamente falando, a qualidade de vida, tá? A concretização dos projetos, dos sonhos, depende da participação de Deus. Porque muita gente não entende isso, que às vezes a pessoa não é evangélica, doutor, e ela é bem sucedida num projeto, então as pessoas acham que ela conseguiu por mérito próprio. Exato. Mas se o senhor for observar, lembra aquele coronel, o Naamã? Uhum. Ele não era evangélico, ele não era cristão, ele não era evangélico, ele nem conhecia Deus. E a Bíblia diz claramente, a coisa é tão explícita, que por intermédio dele, o Senhor dera a vitória à Síria na guerra. Nem ele sabia, nem o rei dele sabia lá. Porque por ele, o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra. Porém. Aí tem um porém, né? Esse porém aí é por conta da ignorância. Como ele não podia dar glória a Deus porque não conhecia Deus, Deus deixou, então eu vou deixar ele leproso, para ele saber que é vulnerável, que é fraco, que é homem. Mesmo com todo o poder dele, de comandante, ele não consegue herói, se curar. Imagina, eu não sou herói, eu nunca fui herói de nada, mas eu fico pensando, puxa vida, quem não gostaria de ser um herói, né? Isso é da vaidade humana, quem não gostaria de ser um herói? O sujeito era um herói, mas e o que adiantava? Não podia nem ir numa festa, era leproso, não podia se vestir bem, sanguentava a roupa toda, então não podia se alimentar. E o convívio social, porque um herói, ele é muito assediado, né? Mas quem ia assediar um leproso, né, doutor? Não quer nem chegar perto. Quem chega perto? Então, veja a vulnerabilidade do homem, a pequenez do homem, as limitações do homem. E aí o senhor falou dos escândalos. O sucesso da humanidade depende basicamente... Tanto é que a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz quer dizer o quê? Próximo, bem-sucedido, na verdade. O Senhor é uma pessoa que conhece muito o mundo. E conhece melhor do que eu ainda, países que eu também conheço, mas não tanto quanto o Senhor, bem-sucedidos economicamente, e outros projetos na área da saúde,
tá? E democracia bem consolidada, país justos, entre aspas, porque todo mundo tem, o ser humano Problemas, erra, né? Inevitável. Mas anos, luz, digamos assim, na nossa frente, não é verdade? E por quê? Por causa da palavra de Deus, da obediência à palavra. Exato. E a marca, e quando se refere a esse país, vamos dizer país protestante, país evangélico. Por quê? Ainda que tenham deficiências, eles levam o nome de cristãos. A origem. A origem, a base. O senhor sabe que a Constituição americana é a Constituição no mundo que teve menos alterações, até hoje. Ela já tem 200 e tantos anos. E ela foi feita, essa declaração, ela foi feita baseada na Bíblia. Exatamente. A Constituição Isso americana incomoda boa parte do mundo, sabe disso, né? Muito. Ela foi feita baseada na Bíblia. E até hoje é a Constituição no mundo que teve menos alterações, ou seja, seguindo a palavra de Deus. Não sei se você percebeu, tem religiões e seitas que os líderes religiosos se referem aos Estados Unidos como o grande Satã. E estão sempre pegando visto e viajando para lá, e passando férias, e visitando aqueles lugares maravilhosos que a gente conhece. E aí eu fico pensando, né, quer dizer, isso é por inveja mesmo, né? O cara está visitando o Satã. Eu não posso ser igual, né? Vou arrumar defeito, não é isso? Sabe que isso é tipo do ser humano? Eu não posso ser igual a ele, vou arrumar um defeito, não é verdade? É verdade. Vou colocar um defeito, vou denegrir, né? Então, basicamente é isso. E a banalização, por exemplo, os milagres, as coisas que acontecem no Evangelho, na igreja, estão banalizadas. Coisas que deveriam impactar, não, eu nem sei se é verdade. Já lança dúvida. Aí, o que acontece? As pessoas se escandalizam, na verdade, mas elas já têm aquilo ali dentro delas. É como eu estava pregando no último programa aí, que Deus me deu essa mensagem, essa revelação, que as pessoas precisam de pouco para se escandalizar, mas precisam de muito para acreditar. É verdade. Né? É básica para ferir, para conceber uma doença, uma virose, isso espiritualmente falando. Basta sair aí no tempo, tomar uma chuvinha. Encostar em alguma coisa. Encostar em alguma coisa. Aquela chamada infecção hospitalar. Às vezes o sujeito entra lá e pega. Mas para ela se curar, aí tem que ter um tratamento, né? Enfim, ou seja, assim o Evangelho. Eu estou trazendo, figura, né, de linguagem, falando no sentido figurado, é mais fácil. Jesus falou muito assim para a gente entender, né? Se Jesus não usasse a figura de linguagem, a gente não ia entender muita coisa na Bíblia, né? Por isso que o povo fala que a Bíblia é difícil de entender, né? Que ele está falando de uma coisa, parece outro assunto, mas não é. Ele dá o exemplo. Dá o exemplo. Por exemplo, o sujeito está meio. Está com a imunidade baixa, ele vai no hospital fazer uma visita e volta doente. Volta doente, lógico. Peraí, mas eu não estava assim. Ele foi no hospital visitar um amigo, alguém voltou doente. Né? E às vezes ele fica pior do que o amigo, porque a imunidade dele está baixa. A doença... O impacto é grande. Então, espiritualmente falando, por exemplo, eu estou quanto tempo na televisão, no rádio, na internet, né? Quanta gente me ouve na internet e vê, e podem, se quiserem pesquisar, desculpa, doutor, que eu sou entrevistado. Imagina. Mas eu falo muito aí. Não, você estava falando de tempo, estou falando na rádio, estava pensando na Rádio Mulher há mais de 30 anos, né? É verdade, a Rádio Mulher é uma marca também na vida da gente, né? Mas eu estou há quanto tempo? Estou lá na internet, pregando e mostrando, enfim, com provas e laudos médicos, aí a pessoa coloca em xeque, em dúvida. E aí vai um sujeito lá na internet e fala, Valdemiro, não sei o quê, o pessoal, tá vendo, ó? Entendeu como é que é? O ser humano está tão vulnerável. Só que isso não traz para mim danos. Por quê? Porque eu dependo de Deus, basicamente. Traz danos para a fé, para a vida da pessoa. Porque ela tem a oportunidade para sair daquela prostração e ela acaba acreditando no fake news, né? Na mentira, enfim. Se alimentando daquilo. Ela está tomando um remédio que vai trazer complicações, né? Quando o remédio que cura está sendo colocado de lado. Ela tem ele ali na cabeceira da cama. Está lá, é só pegar. Tem a receita, tem o horário certo, dá para tomar, não toma não. Eu só sabe disso aí. Eu sou do jeito do mato, né, da roça.
Eu lembro, minha mãe falava assim, ó, o doutor falou, nós vivíamos lá na cidade, tem que tomar tal hora, largava o relógio, largava aquele relógio grandinho, largava, tipo um despertador, largava, botava para despertar. Despertar no horário que tinha que tomar. No horário para tomar. Ah, não tomou. Você não tomou remédio por quê? Ah, não, eu tomei café, eu comi isso, eu comi aquilo. Você não podia comer isso. Quer dizer, aquilo eu comi, que não podia comer, que o doutor falou que não podia comer. Mas o remédio eu não tomei. Então, as pessoas estão se alimentando, ingerindo coisas que vão trazer uma coisa terrível, tá? Que são nocivos à saúde espiritual dela e não se alimentam da palavra de Deus que cura. E a gente tem que tomar cuidado, vigiar, né, apóstolo? Porque eu acho que isso é inerente ao ser humano. É o exemplo que eu sempre dou nas pregações. Se você pega uma criança, você que tem filho ou filho em idade escolar, vai saber. Você tem que lembrar todo dia que ela tem que fazer a lição de casa. Exatamente. Porque senão ela não faz. E tudo, eu vejo na minha filha com a idade escolar, minha mulher fica maluca. E lá no interior é chamado de dever de casa. Dever de casa. Não é verdade? Lição de casa. Então, mas a palavra dever sugere que é uma coisa obrigatória, é uma coisa fundamental. Mas você tem que lembrar. Tem que lembrar. E tem que forçar. Agora, quando ela entra em férias, você não precisa chegar. Você já viu alguma criança que entrou em férias, acordar cedo espontaneamente, uniformizada? Ai, que bom, me leva para a escola. Ah, esqueci, é férias. Não, da férias ela lembra, porque aquilo agradou a ela. Então, ela acabou se nutrindo de coisas erradas. Quer dizer, a gente tem que orar, porque a essência do ser humano, exatamente, ela é pecaminosa. É tendenciosa, né? A gente está sempre tendendo para coisa que não alimenta, que não... Aliás, está escrito isso, né? Isso é coisa da carne. O espírito puxa para um lado, né? Exato. E a carne puxa para o outro lado. E se conflitar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Apóstolo, muitas pessoas me perguntam, eu queria sair um pouquinho do tema espiritual, da fé, porque o senhor é um cidadão brasileiro, como eu sou, como o pessoal aqui é, e tem suas posições, suas ideias, mas parece que as pessoas, elas têm curiosidade em saber. O senhor acha que tudo isso que vem acontecendo com o Brasil, vamos pegar o episódio ali da Lava Jato para frente, escândalo, corrupção, governo, ex-presidente preso, ex-presidente afastada, eleição tumultuada, o senhor acha que tudo isso daí, nós temos pelo menos agora uma perspectiva melhor? Olha, eu tenho e eu creio que uma boa parte da população tem também. Só que é como o senhor disse, né? Se eu tenho que lembrar a criança do dever, nós temos um dever quanto aos ungidos de Deus, que é a oração. Deus, ele diz assim, acho que é Ezequiel 37, não sei, 38, ele fala assim, eu farei, mas ainda nisso permitirei que seja eu solicitado. Eu vou multiplicar os homens, animais, porque estava entrando em extinção, olha lá. Assim diz o Senhor Deus, ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. Quer dizer, a perspectiva é boa, é relativamente boa, porque nós também que conhecemos um pouco a vaidade humana e a política, nós sabemos que a oposição não é oposição só para corrigir possíveis abusos da situação. Ela é oposição muito mais pela vaidade. Às vezes é um projeto que ela sabe que vai dar certo, que ela sabe que é benéfico, mas ela vota contra, ela trabalha contra pela vaidade, porque aquela marca... Porque não é dela. Exatamente, porque não é dela. Coisas que a oposição hoje é contrária, era favorável quando estava na situação. Exato. Então, quem não tem consciência política não entende isso. Então, é preciso que o povo... o senhor percebeu que eu sou um sujeito que... Eu sou bem criticado, que o senhor sabe que eu sou polêmico. Eu participo da política, eu participo de assunto de desarmamento, eu participo de... Por quê? Porque eu sei que tem muita gente que me escuta. Tá? Eu sempre consulto a Deus. Então, a questão da perspectiva aí é boa, é relativamente boa, eu creio, e sei que foi Deus quem instituiu também, mas e aqueles que fazem oposição naquilo que deveriam apoiar? Porque o senhor conhece os dois lados, o espiritual e o lado da política. Se eu sou um sujeito que procura o bem-estar das pessoas, que tem amor ao próximo,
ainda que não seja uma coisa, um projeto meu, mas é benéfico, não interessa quem vai levar a glória, não interessa a qualidade de vida e o benefício que vai trazer. Você não concorda comigo? Sem dúvida. Desarmamento, que o senhor falou, é um tema polêmico. O senhor é a favor ao porte, à posse ou ao porte de arma mais flexível? O senhor acha que isso vai contribuir para diminuir violência, aumentar? Qual a posição do senhor do Estatuto do Desarmamento? Doutor, isso é bem importante, porque é polêmico, mas eu tenho essa consciência já antes de conhecer a palavra. Por quê? Porque eu sou da área rural, eu sou do mato, tá? E eu sei que, como as pessoas são bem vulneráveis a determinadas coisas e assuntos e notícias, ou seja, os formadores de opinião, eles entram com facilidade na mente das pessoas. Então tem aquela parte que bombardeia o povo, dizendo que se liberar porte vai trazer isso, vai trazer aquilo outro. Olha o que tivemos agora. Exato. Aí eu pergunto, aquelas pessoas, aqueles jovens, eles têm um porte de arma? Não, eles não tinham porte de arma. Então, digamos que eu proíba, digamos que eu tenha autoridade e proíba o porte de arma. Isso vai deixar de acontecer? Não vai, porque aqueles que praticam isso... Aliás, eu queria que alguém se apresentasse e provasse que esses autores dessas barbáries aí tivessem um porte de arma no documento. Não tem. Não tem porque são fora da lei. Exato. Isso é gente má, gente que carrega o ódio, gente... somos chamados de desordeiros, que a gente fala lá. Então, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, um testemunho, tá? O meu pai, por exemplo, morreu com quase 80 anos e desde menino sempre teve arma. E nunca matou ninguém, nunca ameaçou. Lá na roça, lá no meio do mato. E as pessoas, que com esse advento que aconteceu, infelizmente, essas crianças que morreram, tem gente ainda falando que isso deve-se. Porque tá vendo? Vocês querem liberar porte de arma. Mas isso é o sujeito que tem animosidade já contra o atual governo e não se conforma da derrota que sofreu. Tudo que ele puder usar para arranhar a imagem, ele vai fazer. E sabendo que as pessoas são vulneráveis e recebem as notícias e absorvem. Então, deixa eu continuar esse testemunho. O senhor sabe que a classe ruralista ou as pessoas do campo são as mais amáveis, as mais simples, e o índice de violência é o menor, a solidariedade lá é uma coisa tremenda. O senhor sabia que lá a fraternidade, lá dividem literalmente o pão. Eu lembro que a gente não tinha o que comer, o vizinho desconfiava e ia lá levar. Quando o vizinho não tinha, a gente ia levar. E o vizinho tinha arma em casa e a gente tinha. Armado. Todo mundo. Ainda hoje, eu desafio você pesquisar, visita os moradores rurais, todos têm a arma de fogo em casa e você não vê lá, matou fulano, fez isso, fez aquilo. Porque a arma perigosa é a animosidade que a pessoa traz, é o desamor, é o ódio que elas trazem, a inveja, tá? Então, se o senhor me perguntar, eu vou dizer o seguinte, é só olhar os crimes, porque quando morre assim, no atacado, digamos assim, quando morreram 10, aí come a repercussão. Só que todo dia nos morros do Rio de Janeiro, de São Paulo, morre mais do que isso. E pessoas que portam arma sem ter autorização. A população do Brasil ela é quase a metade da população americana. E morre. Lá todo mundo tem arma. Aqui quase ninguém de bem tem arma. Exatamente. E aqui morre mais gente, claro, do que lá. Aliás, morre mais gente por ano no Brasil do que na guerra do Iraque. Exatamente. Quer dizer, ou seja, armas que entram de forma irregular, que vão continuar dando. Vão continuar, é óbvio. Se eu proibir o porte de arma, eu vou impedir os bandidos de contrabandear arma. Claro que não, pelo contrário. Só que aí eu vou deixar o cidadão de bem desarmado e o bandido armado. Com armamento cada vez mais pesado. O bandido vai estar cada vez mais armado e o cidadão de bem desarmado. Então não adianta você falar, mas ele é um pastor, formador de opinião, ele não deveria falar isso. Você acha que eu devo deixar o bandido armado? Nós temos que ter uma política que desarme o bandido.
Uma política eficaz que desarma o bandido. Ou seja, aumentando a pena, né? Cumprindo a pena, né? Cumprindo a pena, Que isso diminuindo é- a corrupção, porque entra, mas tem corrupção também. Exato. Se tiver corrupção, não entra, não. Não é verdade? Então, a gente vê isso, e lá na roça, eu escuto o pessoal falar, não, porque alguém me entrevistou, não, porque o pastor, ué, qual é o problema? Lá na roça, no interior, toda casa tem. Você tem uma espingarda lá, sabe disso. E tem que ter, né? Tem que ter, porque a onça vai lá no terreiro, o curi, o animal, a besta fera e ladrão também. O ladrão de gado, o ladrão de galinha, e ele vai para matar. O cara que vai roubar, ele vai para matar. E Deus nos dá o direito de defesa. Agora, uma coisa é o cidadão. Porque o que querem fazer é desarmar o cidadão. Cidadão, exclusivamente cidadão. Tem que desarmar o bandido. O dia que eu ver uma política que desarme o bandido, Que não funcionou em lugar nenhum do mundo. Ninguém conseguiu ter esse controle. Não, porque tem muitos bandidos que são investidos de autoridade. Esse é o problema. Esse é o problema, você sabe disso. E às vezes as armas saem das próprias autoridades Ah, para os bandidos também. Tem claro. essas armas, exclusive da Polícia Militar e Exército, como é que vai parar na mão do bandido? Então, Nós não conseguimos comprar uma arma não, dessa. de jeito nenhum. Agora, o bandido chega na mão do bandido, como? Então, até porque o bandido não vai comprar arma em loja, não vai conseguir fazer um documento, não é verdade? Ele vai continuar fazendo isso. Aí, a opinião de cada um, né? Essa é a opinião. Eu não vou para agradar esse ou aquele, não, que eu sou contra, eu sou a favor de desarmar o bandido. Exato. É isso. O cidadão de bem tem que exercer os seus direitos. Ele é um cidadão de bem, ele é produtivo para o país, ele Gera emprego, paga gera imposto. emprego, ele paga imposto, ele tem que exercer os seus direitos. Ele tem que viver como um cidadão. País que eu e o senhor conhecemos que dão esse direito. Isso é muito... A democracia. Como é que eu vou falar em democracia se eu começar a tirar os direitos das pessoas de bem? Que democracia é essa? Não é verdade? Deixar só para o bandido. Só para o bandido. Que democracia é essa? Bandido não tem que se usufruir de democracia. O cidadão de bem que tem que usufruir de democracia. Não é verdade? Então, eu tenho essa opinião. Porque a classe menos perigosa, digamos assim, a classe, é claro que tem um ou outro que tem distúrbio, tem problemas, mas a classe que menos oferece perigo é a classe ruralista. Povo simples, você sabe, você tem contato com eles, e eles são tão simples, e toda a casa tem. Um outro tema polêmico, apóstolo. Cotas raciais. O senhor é contra ou a favor? Tem que separar mesmo cota para o afrodescendente na faculdade? Eu sou contra a cota. Eu sou negro, né? Você imagina o quanto é constrangedor e é ofensivo para mim. Eu vou entrar lá numa faculdade e eu deveria conquistar esse direito. Eu deveria provar a minha capacidade e demonstrar a minha inteligência como ser humano. E aí eu vou receber aquilo ali porque eu sou negro, porque foi reservado para mim. Não, negativo. O senhor sabe que eu entristeci um ministro, hoje ele está aposentado, ele é renomado, ele era bem polêmico, renomado, tal, negro como eu. E ele me convidou para fazer uma palestra Dia da Consciência Negra, para mais de 100 mil pessoas. Eu pedi desculpa, falei, ministro, eu não posso fazer isso. Porque se existisse o Dia da Consciência Branca, iam falar que era racismo. Exato. Então o Dia da Consciência Negra também é racismo. Isso aí só alimenta essa coisa, esse ódio, essa necessidade do sujeito provar que é capaz. Vou provar que eu sou superior ao negro. Eu vou provar que eu sou superior ao branco. Ninguém é superior a ninguém. Há negros inteligentes, brancos inteligentes. Há negros e brancos desprovidos também dessa inteligência por alguma razão, tá? E você sabe que tudo isso é um exercício. Às vezes o sujeito é até preguiçoso também. Se ele exercita, ele não vai atingir a perfeição, mas ele vai chegar próximo, tá? Porque a perfeição só Deus. Mas se o sujeito é preguiçoso, não exercita, não tem jeito. O senhor sabe disso, a fé. O bispo que não trabalha quase, ele vai ter dificuldade para conduzir o culto com sucesso, não é verdade?
Se ele exercita, ele vai conduzir com uma naturalidade. Foi naturalmente. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui. Vê se o senhor está lendo ali um teleprompter. Você conhece essa história, você foi diretor de televisão de ponta aí. Não era nem para estar fazendo ao vivo, né? É verdade. Não, e o nosso repertório? Não estou preocupado. Eu não gosto muito de estipular horário por causa disso, entendeu? Porque às vezes a coisa é tão legal, né? Eu estou gostando desse debate aqui. Então, porque edifica. A pessoa, ela esclarece muita gente. Afinal, eu não sei se nós somos grandes formadores de opinião, mas nós somos formadores de opinião, né? Aqueles que acreditam em nós, exato, eles procuram usar assim como exemplo, né? Até porque eles veem a nossa conduta e o que Deus faz na nossa vida, não é verdade? Agora, essa questão aí, eu sou contra. Você sabe que o Morgan Freeman, aquele famoso ator americano, negro também, ele falou exatamente o que o senhor falou sobre cotas raciais e sobre dias especiais para o negro. E os movimentos negros americanos ficaram contra ele, tudo, mas ele conseguiu se expressar com a mesma clareza do senhor. Mas inconscientemente, doutor, a classe, nós negros, às vezes inconscientemente, a gente recebe essas coisas. Isso deveria ofender mais a gente do que palavras racistas. E se eu disser que, na minha opinião, quem cria essas coisas, no fundo é racista. Ele está dizendo que eu sou inferior. Vamos preservar isso aqui para ele, porque ele é inferior. Negativo. Eu quero é competir com o senhor que é branco. Dá a raçãozinha dele ali, né? Exatamente. Dá a raçãozinha dele, deixa ele quieta. Não, eu quero provar que eu sou tão capaz quanto o senhor que é branco. Negativo. Eu não quero cota para mim, não. Eu não quero esmola, não. Eu não quero uma vaguinha na faculdade, não. Eu vou conquistar o meu direito. Eu vou conquistar. Eu posso conquistar, né? Eu vou torcer para dar aos pastores negros do Brasil o direito de pregar na televisão. Negativo, nós entramos com a cara correta sobre isso. Negativo, o branco tem direito, o negro tem direito. Agora, cada um tem que mostrar o seu valor, né? Não é verdade? Cada um tem que mostrar que Deus lhe deu também os dons, a capacidade e exercitar e não ter preguiça e ir em frente. Então eu fui mal interpretado, né? Ele disse, mas eu não estou entendendo, que negro orgulhoso que é o Valdemiro. Negro orgulhoso não, eu tenho, pelo menos, a palavra orgulho, eu acho assim que é pejorativo, mas a gente usa, às vezes, para expressar a alegria, a felicidade, a satisfação que a gente tem de ter sido feito assim, né? Então a gente fala orgulho que é para o povo entender melhor. Eu tenho orgulho disso, orgulho daquilo. Não que sejamos orgulhosos, não é soberba. É que Deus deu sabedoria, Deus fez o branco, o negro, e todos a terra comem, todos têm o poder de raciocínio. Então eu sou contra essas cotas. Olha, minhas filhas jamais iam se valer disso, doutor. Eu não aceito, não. Tem que conquistar, tá? Não tem negócio de elas têm que conquistar. Fala, você tem que conquistar, você tem que ir em frente, enfim, eu acho errado isso. Outro tema polêmico, reforma da Previdência. O que o senhor acha que realmente essa reforma, ela tem que acontecer, é a reforma que a gente precisa, está mexendo com quem deve, pode ser melhorada, o senhor acha que, como ela deve caminhar? Olha, doutor, é polêmico por quê? Porque pregam para aqueles que não têm muita informação, que é contra os direitos deles. Só que não é preciso entender muito de economia, não é preciso, o sujeito... É matemático, né? É matemático. A minha mãe não sabia ler e nem escrever. Mas hoje eu lembro de umas coisas que ela fazia que dependia basicamente da matemática. Minha mãe era uma baita economista. Meu Deus! Até os ovos. Ela fazia os ovos renderem lá no sítio de tal maneira. E ela fazia omelete para tanta gente. Eu falei, meu Deus, como é que minha mãe conseguiu? E ela fazia tudo é matemática, né? Aí, que é a ciência exata, né? Todo mundo sabe, quer dizer, tem uma parte que não foi informada disso. Como o senhor falou, o mal ele se propaga muito facilmente. Eu até acho que o governo deveria ter políticas
esclarecimento, esclarecimento, informação na televisão, nos veículos mais populares. Por quê? A oposição vai lá e, não, estão tirando seus direitos. Só que, se não houver essa reforma, os nossos filhos, nós mesmos, eu ainda pretendo viver bastante, não sei o senhor. Então, sabe que se não fizer essa reforma, até nós vamos ser atingidos? Exato. Né? Porque vai entrar em colapso, não vai ter jeito. Não só a Previdência, entra em colapso a economia, né? A economia e todos os setores da economia. Todos os setores. Isso aí é uma espécie de mola mestra mesmo, de carro-chefe, né? Se não tiver a reforma, não tem jeito. A pessoa que, por exemplo, tem muita gente que produziu, tá? Então esse tem que ter os seus direitos preservados é uma aposentadoria digna, tá? Mas tem muita gente que pode produzir, tá? Eu posso produzir, eu não sei, eu não aceitaria, eu fico brincando com o povo. Você sabe que eu tenho mais de 40 anos já de o senhor já poderia, pela lei aí, eu poderia me aposentar, poderia me aposentar. Mas eu quero produzir. Aliás, eu estava falando de orgulho, não tem nada que dá mais orgulho a gente de poder produzir, né? Ser útil, né? Ver a pessoa falar, olha, o senhor me ajudou, que coisa bacana, que coisa linda. Ainda mais o senhor propagando a palavra de Deus. Exatamente, né? eu quero produzir. Então, a reforma é necessária, até a oposição sabe que é necessário. Aliás, eu estou esperançoso que a oposição ajude a aprovar, tá? É óbvio que tem que passar por um filtro, né? Também nós não vivemos num país de ditadura, né? É isso e pronto. Negociar, né? Mas negociar, é um assunto urgente. Ajustar. Até porque eles vão dividir, eles vão compartilhar ideias e adequar, né? Ou seja, nem 8 nem 80, né? Mas tem que ter, eu sou favorável, tem que ter a reforma, tem que aprovar. Porque senão vai entrar em colapso, vai ter problema sério mesmo. Aliás, todo mundo sabe disso. É inevitável, é matemática. Maioridade penal. O senhor acha que deveria ser reduzida? Deveria. Deveria, porque eu me emancipei aos 14 anos, né, de idade. Imagina se eu aos 14 anos não tivesse pelo menos uma ideia do que era certo e errado, uma consciência. Eu estaria morto, né? Eu estaria aí puxando um cadeia de 30, enfim. Então, a menoridade, eu acho o seguinte, que a gente vê isso em casa, Eu já tive conversas, diálogos com as minhas filhas quando elas tinham 15 anos de idade, que eu falei, meu Deus, a cabeça das crianças hoje, dos jovens, totalmente diferente. Tá melhor, eu não sei se melhor, né? Mas tem uma carga de informação. Se tiver o equilíbrio, como é o nome do programa sugere, mas tem uma carga de isso falou certo, e a própria internet. Então, eu acho que tem que ser reduzido. Tem que ser reduzido mesmo, porque eu com 14 anos eu sabia muito bem, tá? E é em casa que você aprende isso, tá? Minha mãe falou, meu filho, o caminho é esse aqui, se você fizer aquilo, eu vou te banhar com água de sal a semana inteira, vou te deixar vergonhas no lombo, né? Eles falavam assim, no interior. Então eu falava, eu não posso fazer isso, que a lei para nós era o quê? A rigidez, enfim, a doutrina dos pais. Então a lei para nós era aquilo. A gente não conhecia a lei, né? A lei era aquilo. Se eu fizer isso, meu Deus do céu, eu vou sofrer. Aí os coleguinhas vão fazer isso. Você está doido? Não é você que vai apanhar no meu lugar? Então, hoje é até crime. Até crime. Pecado não, mas até crime se eu corrigir o filho. Eu falo, o chinelo da minha mãe há 50 anos atrás já tinha GPS. Ela sabia tirar e acertava. Meu Deus do céu. E nem por isso a gente cresceu traumatizado. Nada. Pelo contrário, doutor. Nós crescemos com respeito ao mais velho. E amando os pais. Amando os pais, exatamente. Hoje o pai dá 100% de liberdade e os filhos não amam os pais como antigamente. Você não vê os filhos amando e reverenciando. Filho chega em casa, joga o sapato lá, joga a bolsa num canto, vai pro quarto sem dar um beijo no pai e na mãe. Se tranca. Antigamente,
Às vezes, antes de sair de casa, eu levava uma boa chinelada. Quando eu voltava, eu dava um cheiro na minha mãe. Que saudade, mãe. Eu nem lembrava que tinha apanhado. Só lembrava quando levava a mão nas costas, no lombo. Também ela tinha o cuidado de bater no lugar mais gordinho, assim, mais carnudo, nem isso para não quebrar. Mas eu sou a favor. O senhor não acha incoerente? Porque quando a pessoa ela fala que ela não sou favorável à redução da maioridade penal. Nós estamos num país que com 16 anos você elege o presidente. Exatamente. Mas aí você não pode ser responsabilizado por um crime? Você pode votar, tomar outras decisões. Não é incoerente isso? É incoerente, mas isso aí é o interesse próprio. É o jogo de interesse. Esse é o problema. Eu acho que a grande autoridade, o cargo de grande responsabilidade, deveria ser ocupado por pessoas que se despojassem de toda e qualquer vaidade e soberba e buscassem o interesse. Aliás, lá nos Estados Unidos, a criança ela é educada para ser presidente, o jovenzinho, na verdade. Então é uma coisa tão respeitada, é uma coisa tão, né? E eu acho, o político, né? Então eu acho assim, o sujeito ele quer se eleger, né? Se ele pudesse, ele aprovaria uma lei que o sujeito com 10 anos pudesse votar. Para eleger. Para eleger. Mas para punir aí já é outra história, para punir né? é outra história. Diferente. Então acaba sendo nocivo para a sociedade, né? Porque a criança ela tem liberdade para cometer crime. E as facções criminosas se aproveitam disso, lógico. Eles põem sempre a criança na frente. Eu não vou nem chamar de criança, para mim criança é já sabe o que está fazendo. 9 anos, tá? 14 anos, 15, 16, não é criança não, já sabe o que está fazendo. Sabe por quê? Eu perdi minha mãe aos 12, com 14, meu pai me botou para fora de casa, né? E aí eu sabia o que estava fazendo. Então, eu sou favorável assim, a menoridade, tem que ter a punição mesmo, tem que ter a responsabilidade, né? Por isso que a educação, na verdade, você vai educar, porque uma coisa é você criar leis para punir. Outra coisa é as leis permitirem a educação e a conscientização. Se você fizer isso, você vai ser punido. Então o caminho é esse. Porque é igual a lei de trânsito, né? O radar não pode ser escondido atrás de uma árvore, né? Ele está lá para educar. Ele está para educar, então você tem que saber que tem um radar ali. Senão é pegadinha, né? Porque se põe. Então, cadê a preocupação da autoridade? Não, que não pode deixar exceder a velocidade, vai provocar acidente. Não está preocupado com isso. Não, vamos botar o radar escondido. Para arrecadar. Para arrecadar. Mas e o acidente que o sujeito pode provocar? Né? Então cadê? Tem que educar. Tem que primeiro educar para depois punir. Reeleição, o senhor é contra ou a favor para governador, presidente, prefeito, os cargos do executivo? Eu sou a favor. Eu sou a favor porque se não tem reeleição, eu acho que o tempo é pequeno, porque está tão defasado, está tudo tão defasado. Isso é questão da Previdência mesmo. Isso aí se essa reforma tivesse acontecido aí há 20 anos atrás... Em 98 não foi aprovada por um voto. Aí. Porque o deputado entendeu errado, ele votou errado. É um negócio porque maluco. O sujeito se elege pelo carisma e não por estar preparado. Você lembra que eu falei isso aí? Aí o pessoal, por que você não é candidato? Eu não é minha área. O senhor nunca chegou a avaliar essa hipótese? Não, porque eu acho que tem pessoas que poderiam fazer muito melhor do que eu. Pessoas que são melhor esclarecidas, tá? Eu sei para que eu fui chamado. Então, esse camarada aí, se ele tivesse um preparo, teríamos tido Há 98. Há 21 anos atrás, né? O tempo, a idade, rapaz, estaria tudo melhor, a igreja estaria melhor, tudo melhor. A economia, a vida do povo melhor. E ele confessou que ele votou errado. E quem está com medo hoje dessa reforma estaria melhor também. Estaria melhor. Porque o sujeito não sabia, não sabe, porque eles não entendem muito bem. E ele confessou isso. Eu, embora não me sinta preparado, capacitado para exercer esses cargos, eu não vou ser hipócrita também dizer que eu não... Até por acompanhar e participar, tem muito deputado aí que não tem o preparo que eu tenho político, sabe? O conhecimento político. Sim, o senhor tem um conhecimento político amplo e o senhor gosta do assunto, né? Claro. É necessário, não tem jeito. Foro privilegiado, apóstolo, o senhor acha que tem que existir? Aí eu sou contra. Por quê? Porque esse foro privilegiado, ele é dado a pessoas que, teoricamente,
elas têm menos chance de errar do que o leigo. Você entende o que eu estou falando? Por exemplo, o deputado, a imunidade, que é o foro privilegiado, a imunidade parlamentar. Um deputado perguntou para mim uma vez, um deputado federal conhecido, o senhor é contra a imunidade parlamentar? Eu falei, eu sou contra. Mas como assim? Se o senhor fosse deputado, o senhor seria contra? Eu falei, também. Por quê? Porque o cidadão comum, na teoria, ele não tem a informação que os senhores deputados têm. Os senhores fazem as leis, os senhores votam, fazem as leis, os projetos de leis. Então, os senhores têm menos direito de errar do que nós, quanto cidadãos. Porque o sujeito, o cidadão comum, ele tá certo, não que alguém tenha direito de errar, mas ele não tem o esclarecimento que o outro tem. Então, quem tem foro privilegiado é exatamente o que não deveria errar, na teoria, né? Porque é humano também. Mas então eu sou contra, não deveria ter. Para nenhum cargo? Nenhum cargo. Deveria ser punido, porque o sujeito, ele entrou lá, ele discute todo dia. Raramente o cidadão comum, ele tem oportunidade de ter um debate como esse aqui, né? Agora lá não, lá se debate leis e direitos humanos, etc, entendeu? Lá se debate isso. Então, aquilo ali é uma escola. Se aprende ou não é outra coisa, né? É aquela história a Vossa Excelência, está faltando com a verdade. Quer dizer, pela ordem. O senhor está falando, se eu me dirijo ao senhor assim, a Vossa Excelência é alguém superior, né? Então, quando eu digo que está faltando com a verdade, estou chamando ele de mentiroso. Só que é um jeito educado de chamar de mentiroso. Lá é uma escola, não aprende quem não quer. Eu me lembro que um deputado amigo meu entrevistava lá um advogado de uma facção. Aí ele falou um negócio lá, respondeu umas perguntas que contrariou ele. Ele disse assim, o senhor aprendeu rápido. Aí o advogado falou, até recebeu voz de prisão, né? Ele falou assim, aqui você aprende rápido. Ele respondeu um amigo nosso, o deputado Arnaldo Faria de Saúl, estava interessado na CPI. Né? Ele falou, aqui você aprende rápido, ele falou. Eu entendi o que ele quis dizer. Tá certo que ele tem que respeitar a autoridade, mas porque ela é uma escola, né? Se discute muitos assuntos. O primeiro mandato, o sujeito, ele está no pré, né? O deputado. Você vê que ele cometeu um erro que comprometeu uma nação. Uma nação, exatamente. Meu Deus, tem um monte de gente que morreu consequente disso aí. Sem dinheiro para investir em outras coisas. Na saúde, enfim. O sujeito aí... O sujeito se mata para pagar um plano de saúde, tá? E não tem o atendimento que deveria, enfim, não é socorrido como deveria. Eu acho que essas coisas todas aí a gente tem que debater, estudar, enfim, e ter uma consciência, né? Acho que, ao invés de condenar, porque aí o sujeito chega lá na televisão, não, que isso aí vai prejudicar você. O sujeito concebe aquilo e começa a pregar contra, não. Sem saber a realidade do fato, né? Tem que ter responsabilidade também, quem é informador de opinião, né? Tem que ter responsabilidade. A Lava Jato, apóstolo, sei que eu queria já agradecer, tomando o tempo do senhor demais, mas é duro a gente ter essa oportunidade, né? O senhor tem uma agenda muito agitada, muito lotada, então, um tema também que é atual e muita gente de um lado, muita gente do outro. A Lava Jato. Muita gente defende e muita gente ataca, fala que ela ultrapassou certos limites, né? Que ela desprezou certas regras e que agora tudo isso que vem acontecendo no tribunal é em função dela ter ultrapassado os limites. Qual o benefício e qual a desvantagem da Lava Jato na visão do senhor? O benefício é grande, né? O benefício é grande porque o sujeito que quer investir de autoridade, ele tem que ter responsabilidades e tem que saber que ele também é passivo, ele está sujeito, como a gente conhece nos países. Democracia é isso. Ninguém está acima da lei, né? E parece que muitos conquistaram o direito de errar, de brincar com o dinheiro público e com as pessoas, com o sentimento das pessoas, até com a vida das pessoas. Porque o descaso, tá? E a falta de responsabilidade, tá? E a desonestidade levou muita gente a óbito. Você sabe disso aí. Quanto dinheiro foi desviado até de merenda escolar. Isso é um absurdo. De saúde, de remédio. Saúde, de ambulância. Então, ela é necessária
Só que, como aqueles que a fazem, aqueles que fazem parte, que formam essa comissão, também são passivos de erro, são homens, estão sujeitos a errar, tem que ter cuidado, se policiarem, para não ter a tendência, por causa de amizades, porque a Lava Jato vai punindo criminosos políticos, mas chega um momento que alguns desses vão aparecer ali na lista, mas são amigos daqueles que aplicam a lei ou as leis. Vai provada do veneno. Aí a imparcialidade, né, doutor? A imparcialidade. A eficácia da Lava Jato depende basicamente da imparcialidade, do senso de justiça, do sujeito ter que prender o pai, ou a mãe, ou o filho, ou o irmão. Eu vi lá no Paraná um delegado prendeu o irmão 70 vezes. Exato. E aí eu olhei e falei, alguém me perguntou, mas você teve coragem? Ele falou, ele cometeu crime. Eu não estava prendendo o irmão, estava prendendo o criminoso. Você entendeu? Então a Lava Jato, ela tem a sua eficácia e, aliás, a importância é gigantesca, né? Mas o cuidado tem que ser quanto, né? Às vezes o sujeito é amigo, né? Então, porque a gente observa aí que pessoas que exercem uma certa influência, às vezes tem dificuldade para cair para serem punidos, né? Pessoas que, pelo que conquistaram, né? E por outro lado, a gente viu pessoas também extremamente influentes e renomadas sendo punidas. Isso aí dá credibilidade à Lava Jato, não é verdade? E aquela história, pau que dá em Chico dá em Francisco. Exatamente. Né? Não pode... O senhor sabe que no passado... Não, era uma coisa impensável. Até 10 anos atrás, você achar que um ex-presidente está preso é totalmente inconcebível. Que um presidente do Senado, que um político tradicional tivesse cumprindo pena, não dá para imaginar. Essas comissões que são criadas dependem muito da imprensa também, da imparcialidade da imprensa também. A imprensa forma opinião. Esse dia eu abordei um assunto, ainda dentro dessa pergunta que o senhor fez, abordei um assunto que é bem polêmico, até fui xingado na internet, e uns aplaudiram, né? É sempre assim, né? Ninguém é unanimidade, né? Nem Nosso Senhor foi. O santo foi, né? Mas o pecador. Mas eu e o senhor acompanhamos uma situação há muitos anos, de um pastor que ofendeu uma religião, teria chutado uma imagem, e ele ofendeu uma religião, e a imprensa caiu matando, e a justiça, enfim, o sujeito teve direitos, né? Inclusive, foi advogado dele. Então, aí o senhor sabe muito bem o que eu vou dizer. Aí esses dias eu vi uma televisão de ponta entrevistando pessoas que criaram a imagem que a população, que a sociedade tem de Jesus Cristo na cruz é de um homem desnudo, sendo humilhado. Aí eles sugeriram à sociedade que o diabo teria derrotado Jesus Cristo. Imagina se fazem isso com símbolos de religiões milenares, tradicionais. Quer dizer, o senhor falou de pau que dá em Chico, dá em Francisco, foi isso que eu questionei. Eu falei, vem cá, por que a repercussão não foi a mesma? E as televisões, pelo contrário, jornalistas que eu e o senhor admiramos, entrevistaram como se eles fossem heróis. E eles confessaram que fizessem isso para nos provocar mesmo. Quer dizer, a falta de tempo. É claro que eu, o senhor, nós que temos a clareza, o esclarecimento, a sabedoria espiritual, aquilo que Deus nos deu, sabemos que ali Jesus não foi representado por ninguém. Eu não posso dizer o mesmo contra Satanás, né, doutor? Aí já é triste. Porque esse sujeito presta tal papel, ainda que inconsciente, ele está representando o Satanás. Súdito dele. Mas se tem um que não foi representando ali, foi o nosso Jesus, que é rei. O senhor viu falando isso no altar? Jamais estaria numa festa daquela. Deus me livre, uma coisa dessa, uma coisa da carne. Então, mas é isso que sugeriram às pessoas. E até muitos evangélicos são chateados demais com isso. Eu falei, não, você não deve ficar chateado. Mas cadê a reação? Cadê o pau que bateu no Francisco, não deu no Chico dessa vez? Pelo contrário. E já está caindo no esquecimento. Daqui a pouco ninguém mais fala. Não. Falam e saíram como pessoas, não, que criatividade, né? Que, olha, polemizaram, tem que ser assim mesmo. Da outra vez não foi assim.
Agora, pergunta se eu concordo com o que o pastor fez. Eu não concordo. Eu não concordo. Porque não se pode ofender. E se a pessoa não tem um conhecimento da palavra, a reação vai ser terrível. Pelo contrário, vai vacinar a pessoa contra a palavra de Deus. Não é assim. Não tem que ofender ninguém. É respeitar a fé. Tem que respeitar a religião das pessoas, as religiões, enfim, o pensamento. Aliás, isso aí arranha a democracia. Né? Você tem liberdade de expressão, de culto, né? Eu prego a palavra de Deus, então eu prego do jeito que ela é, e Deus é quem vai tocar o seu coração, e pelo fruto conhecereis a árvore. Apóstolo, eu estava voltando da igreja domingo, eu pensei no senhor. Eu saí do culto aqui, já tinha passado o carnaval, eu não consegui chegar em casa porque fecharam a Consolação, a Paulista, várias ruas. Eu tive o mesmo problema. A prefeitura gastou um dinheirão com sanitários, aqueles químicos, patrocínio, e colheu o meu direito de ir e vir. Exatamente. Agora, eu estava imaginando, eu falei, poxa, imagina se o apóstolo tivesse organizado um culto, levado 500 mil pessoas. O senhor fez várias defesas, de vários processos que tivemos por causa daquela situação lá. O que teria acontecido com a gente? Quer dizer, a prefeitura, aí, que ninguém ajuda a obra de Deus, é só mesmo o dizimista, ofertante, porque a prefeitura não ajuda, o Estado não ajuda, o governo federal não ajuda. Não. Agora que a prefeitura interdita a rua, patrocina, gasta dinheiro do nosso imposto, que nós não gostamos do carnaval, mas nós pagamos aquele banheiro que está lá, interdita a rua. O senhor imagina se fosse a igreja, o que teria acontecido? No mínimo teria fechado, eu ia responder processo. Ou já saía detido até. Exatamente. Agora, aí é que está. E eu me lembro que eu estava fazendo imposição de mãos, eu estava lá nos Estados Unidos, lá de fora da igreja, porque eu não coube, né? Exato. Aí veio o xerife, e eu falei, meu Deus, será que vai, eu brinquei, vai botar aquela pelota de ferro no meu pé e tal. Ele foi lá dar apoio pelo trabalho, serviço prestado às pessoas. E falou para o senhor, se precisar de alguma coisa... Se precisar de alguma coisa, eu achei legal aquilo. Por quê? Porque são países que gostam da palavra de Deus. E aí, o que acontece com isso aí? O resultado final disso, se colocarmos o telefone para uma enquete, liga para cá e diga qual o benefício que o carnaval trouxe a você. Nenhum. Pelo contrário, eleva-se o índice de criminalidade. Tá? Consumo de droga, tá? Acidentes, tá? Consumo de álcool. Enfim, infrações, tá? Infrações, porque o sujeito sai do seu reflexo natural, daquela coisa do equilíbrio e, enfim, altera os seus sentidos e cometem barbáries. Então, qual o benefício? E aí todo mundo sabe disso. E não é a maioria, não. Não, exatamente. Tem umas coisas... A maioria não gosta. Por que não faz, então, um plebiscito, não é verdade? Você aprova ou não o carnaval? Você quer vai perder, filho, você sabe disso, né? Quer que teu dinheiro de imposto seja utilizado para o carnaval, sim ou não? O senhor acha que vai ser o quê? Uns 80%? 90%. 90%. Não tenha dúvida. Né? 90%. Agora, essa questão que o senhor me perguntou do armamento, eu lembro que fizeram... Eles têm até medo de fazer, porque a coisa é feio. Não, o Lula, com todo o prestígio que ele tinha na época, ele perdeu. E é uma televisão de ponta ajudando. Exatamente. Perdeu feio também. Perdeu. Um artista para fazer. Perdeu. Isso quando ele estava com prestígio lá em 70%, 80%. E se eu disser para o senhor que muitos daqueles ali que foram pagos para fazer a propaganda têm e exercem esse direito? Quer dizer, é uma coisa terrível, né? Quer dizer, o cidadão que não tem muito acesso, né, que tem que ser penalizado. Essa questão do carnaval. Ninguém me perguntou se o meu imposto deveria ser... Exatamente. Ninguém me perguntou. Lógico. Eu paguei imposto. Ninguém me perguntou. Agora, eles se voltam contra o dízimo que a pessoa dá voluntariamente na igreja. Exatamente, que é um direito dela, que é a propriedade dela. Delas, que não vem nada do Estado, não tem nada a ver com dinheiro público. Nada a ver. Imagina então se houvesse um projeto, se tivesse um deputado ousado, fizesse um projeto e aprovasse, que o governo deveria, claro, pesquisar e ver quais as instituições religiosas que prestam serviço, que tem uma obra social marcante, com resultados positivos, deveriam ser ajudados pelo governo. Vão bater, você está doido, tá dando dinheiro para pastor. Né? Ninguém fala que está dando dinheiro para presidente de escola, né? Não. E dinheiro público, né? Dinheiro público, o sujeito fazer chacota com as coisas de Deus, sugerir que Jesus foi derrotado, né? Pelo diabo, ou seja, dinheiro público para dar glórias a Satanás, pronto.
Você sabe que um repórter veio perguntar para mim se eu era a favor que a igreja pagasse imposto. Lógico, uma pergunta para cutucar. Eu falei, olha, se fosse feita uma avaliação coerente, acho que até poderia pagar. Ele falou, como coerente? Eu falei, vamos ver quantas pessoas a igreja tirou das drogas, da prostituição, do alcoolismo, que isso é um custo enorme para o Estado. Um preso hoje custa no Brasil, em média, R$5.000 por mês. Um preso. Tá vendo? Um tratamento de droga, de álcool, reclama, é uma fortuna. Quer dizer, o senhor imagina se a gente fosse cadastrar aqui todas essas pessoas? Se você me perguntar se você é a favor que a igreja pague imposto, eu sou a favor desde que ela tenha todos os direitos que um pagador de imposto, na verdade, pelo menos na teoria, né? Porque o senhor sabe que a nossa Constituição nos dá direito à saúde, educação, isso, aquilo. E eu não sei se o senhor sabe, até esses dias eu tenho sido cobrado, porque eu e a bispa sempre mantivemos uma escolinha, não sei se o senhor sabe, lá no norte, na beira do rio, pessoa pagando. E teve problema lá, tá, com o CMBio, que não pode mais ter, então as pessoas, as mães, os pais estão tão chateados, né? Então até isso eu fico assim preocupado. O senhor sabe que o senhor esteve comigo até na Polícia Federal já relativo a essas coisas. Como é que pode? Um órgão, uma coisa do governo, tá, que deveria fiscalizar corretamente, né? E é claro, tem o seu valor, mas como em todo segmento tem as pessoas de bem, as pessoas más, né? Então eu não posso nem pagar do meu bolso uma escola para as crianças estudarem, porque é um órgão do governo, enfim. Agora, se fosse escola de samba, acho que você não teria esse problema. Não, acho que nem iriam lá, não. Só para fazer fantasiado, para pular também. Exato. Então, tem umas coisas, doutor, que precisa... isso aí a gente vê que o Brasil precisa amadurecer, né? A democracia nossa está engatinhando, né? É até um paradoxo, né? Engatinhando, porque tem tantos anos, né? Mas está engatinhando. Tem muita fragilidade. Tem muita coisa a aprender. Isso é consciência, na verdade, né? Consciência, o cidadão, na formação mesmo. São valores morais, enfim. Temor a Deus, né? Temor a Deus. Temor a Deus. Falta o temor a Deus. Falta o temor a Deus. Porque tendo temor a Deus, o temor é o princípio da sabedoria, né? Tudo vem daí. Olha só, é o princípio da sabedoria. Eu sou formado nisso. Puxa, como você é sábio. Mas o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, pronto. Agora, essa questão aí, né? Mais essa. Como é que o sujeito vai pegar um imposto que era para investir em saúde, educação, que escola de samba. Aí o sujeito leva lá uma meia dúzia de crianças abandonadas na escola. Olha o que o carnaval faz. O quê? Da igreja. Não é verdade? O que faz? O senhor sabe muito bem. Tem muita coisa que é feita mais para... Até às vezes, eu tenho muito amigo e membros da igreja que são jogadores de futebol, né? Um deles me confidenciou assim, Glória, os nossos conselheiros, eles falam assim, você não precisa fazer uma coisa expressiva, mas você está ganhando tanto, você tem que adotar aí uma meia dúzia de crianças. É feito midiático só, né? Eu já vi até religioso fazer isso. Vamos adotar para poder, entendeu? Causar uma impressão. Está errado. Vamos adotar para socorrer, para ajudar, para salvar. Mas só para ter uma boa imagem, você está preocupado com a imagem dele. Então, eu acho assim, o político tem que ter uma boa imagem? Tem. Mas, se ele está lá na política e ficar preocupado só com isso, se ele não tiver amor ao próximo, temor a Deus, ele não vai fazer nada para beneficiar, ele vai fazer para abrir portas para ele. Exatamente. Melhorar o nome dele. Balcão do negócio. Exatamente. Para ter uma imagem de herói, né? De bom político. E aí deu no que deu, né? Político que até eu e o senhor já admiramos no passado. Verdade. E a gente chegou um momento que foi uma decepção para nós. E eu conversava, enfim, admirava. Mas o sujeito conseguiu maquiar a coisa de um jeito, né, que até a gente foi... Ou até entrou com o coração bom, mas lá se contaminou. Está escrito isso. O nosso coração, está lá em Jeremias 17, o nosso coração ele é muito vulnerável, né? Ele é desesperadamente corrupto. Exato. Então, por isso que Deus tem que estar sempre no nosso pensamento e sentimento, porque o coração é isso, né? Tá bom? E a mega imposição de mãos, não posso? Fala um pouquinho pra gente aí. Isso aí daria mais uma hora de programa.
Como Deus tocou no seu coração para isso acontecer? Foi uma coisa assim muito grande mesmo. Foi de madrugada, assim, eu orando a Deus. Falei, Senhor, tem tanta gente precisando de milagre. Mas não é aquele milagrinho, aquela coisinha. Não é o paliativo, não. É coisa para impactar, para mudar a família, para mudar o casamento, para mudar a saúde, para prosperar. Você viu o que está acontecendo? Tomara que não venha nos incomodar aqui fora. Não vamos falar, não. Melhor não falar. Mas que coisa, hein? Mas se começar a incomodar, a gente vê se o São Paulo cede o Morumbi, o Corinthians cede o Itaquerão. Eu nem sei se cabe mais gente que aqui, né? É verdade. Acho que o do Palmeiras aqui não cabe, não. Não, cabe não. Cabe não, né? Não. E também É só Morumbi mesmo. Não é estratégico como o Braz aqui também ali, o do Palmeiras. Mas quem sabe, né? O Sambódromo, pronto. Acaba com esse negócio de carnaval, a gente faz lá, né? Mas aí, pelo menos, eles vão exigir tanta coisa da igreja. Mas tinha tanta ambulância lá no carnaval. Se eu pedir para botar na igreja, será que eles põem tanto assim? Eu vou ter que pagar, né, a ambulância, né? Mas aí, vamos lá então, a mega imposição de mãos, que coisa, hein? Deus nos deu isso. Você sabe que quando começa a dar lá para quarta-feira, quinta, sexta, o coração começa a ficar... Eu até peço a Deus, controla a minha ansiedade, olha só a imagem. É muito grande, doutor, é muito grande. Todo sábado, né, Paulo? Já é o terceiro sábado. É maravilhosa, é extraordinária. Eu até recomendei os bispos que fizessem nos estados também, porque é muito forte. E Deus tem operado milagres. Tem operado maravilha, assim, que a gente fica impactado. A pessoa passa lá, a gente nem sabe. Ela chega lá e, bispo, eu queria contar, eu passei, como é que eu arrepio? Ó? Eu passei ali agora, aconteceu isso, eu não estava enxergando, passei ajudado, eu vim carregado. É uma coisa extraordinária. E o homem de Deus, como é que está aguentando fazer tudo isso? Porque o senhor faz... Começa a imposição, agora vai começar cedo ainda, né? 10 da manhã, vai até 7 da noite com culto. 8 da noite. Aí o senhor faz 7 em Santo Amaro, 10 no Brás, imposição. Mas Deus dá, Deus fortalece. Eu até tenho comigo que a própria imposição de mãos me alimenta, é tão extraordinária. Porque quando eu estou botando a mão no povo, Deus está botando a mão na minha vida. Isso aí. Não é verdade? E é uma coisa assim extraordinária mesmo, que as pessoas têm que vir, porque é como tem um bispo aqui que é militar, tem alguns que são militares. O bispo Marcos estava me dizendo que, falando da convocação, né? A convocação é diferente do convite. Né? A convocação, ela tem que ser, ela não pode ser negada, né? Eu não posso omitir, não posso desertar, não. Então Deus está dando oportunidade, e não tem nada a ver com religião, né? Não tem nada a ver com religião, porque historicamente, biblicamente falando, pessoas que não tinham nada a ver com a religião de Jesus, a mulher grega de Orícia Feliz, o milagre de Jesus falou, por causa das suas palavras, sua filha está liberta. Né? E também o centurião e outros, né? Aquela mulher que ia ser apedrejada, é uma mulher que vivia uma vida totalmente desregrada, mas o poder, a misericórdia de Deus a alcançou. Então, a compaixão, essa imposição de mãos faz parte do presente dos 21 anos. Né? Exato. Eu acho que é isso aí, por aí, né? Deus está dando esse presente para nós. Eu queria agradecer do fundo do coração o senhor. Eu que agradeço. Convidar o senhor mais quando tiver um tempinho. Eu agradeço. Depois eu queria sugerir, assim, é um programa assim muito enriquece a grade. E o senhor já trouxe pessoas aqui tão importantes para o país. Tem uma pessoa que, se o senhor permitir, depois eu vou convidá-la. Aí, qualquer coisa, eu até vou lá auxiliar, entendeu? Mas o senhor vai vai entrevistá-la. O senhor falou dessa perspectiva. Né? Eu creio que esse ano Deus vai trazer esse programa do senhor aí, o presidente da República, e ministro do Supremo. Glória a Deus. Eu fui convidado para um almoço esses dias aí, em abril, que vai envolver os presidentes de todos os poderes. Tá? Alguns já confirmaram presença. Eu fui convidado, eu não sou o autor, né, desse projeto. Eu me senti assim bem feliz, né? Eles disseram que seria bom o senhor representa muita gente, né? Aí eu até falei com a bispa, falei, poxa vida, o senhor sabe que aqui nós tivemos uma certa... Eu recebi isso como uma humilhação, caçar o nosso passaporte diplomático, né? Sem motivo, sem uma razão, sem uma justificativa. O que nós fizemos? Se eu tivesse desabonado enquanto cidadão ou autoridade eclesiástica, não é verdade? Se eu tivesse, assim, causado um dano, né, para a imagem,
do país seria compreensível. Né? É verdade? Aí sim, claro. E até lá fora seria, não, o país lá é sério, o Valdemiro. Mas a gente vai lá, é recebido por 3 milhões de pessoas, a imagem do Brasil. Né? Eu falei, olha, eu aceito o convite, só que eu vou dizer para essas autoridades que é necessário, a gente precisa disso aí, lá fora. Enfim, chega lá, o aeroporto está entupido, eu sabe, 50 mil, 100 mil pessoas na África. E a previsão legal do passaporte diplomático é aquele que exerce uma representatividade do país. O tamanho dela. Quer dizer, qual político tem, vamos falar numericamente, qual político tem a representatividade que o senhor tem, com membros da igreja, com as concentrações? Tem. E lá fora, o senhor sabe. Né? E o carinho, até nós somos muito bem recebidos nos Estados Unidos. Muito bem que dizem que o povo é frio, né? Então, o senhor vê e o frio, você lembra lá no Newark? Em Newark, isso. O frio lá fora e o povo quente, aquela multidão, que coisa, eu arrepia. Nós vamos lá, né? Vamos lá, vamos marcar. Está esperando. Você sabe que tem muito tempo que eu não vou lá, né? Muitos anos, né? Em novembro já foi várias vezes, eu não fui. Em novembro vai fazer 5 anos, aposto. Isso eu sei de cabeça. Misericórdia. Mas agora tá passando frio lá, não tá? Agora, a partir do mês que vem já esquenta. Vamos marcar então, vamos lá. Sim, senhor. Vamos lá e vamos atender, fazer imposição de mãos. Glória a Deus. E visitar também aquelas lojas lá que tem uns presentes de pesca. Tem o King Crabber, lembra? Isso. Do Remember? Do you remember? Remember? Rapaz, lá em Estados Unidos a gente tem boas lembranças Das Pro Shop. Então tá bom, doutor. Eu agradeço aí. Aposto mais uma vez que Deus abençoe ainda mais a vida do senhor. Obrigado pela atenção, pelo tempo do senhor. Foi um prazer enorme receber o senhor aqui. Eu sou, como servo do senhor, estou à disposição do que for necessário. Então Deus abençoe. Espero que os telespectadores, internautas e ouvintes tenham tirado proveito, né? Claro, nós não somos nem posamos como referência para isso, aquilo. Nós fazemos parte nós somos membros de um corpo gigantesco, né, doutor? Exato. E nem podemos dizer que somos mão, ou pé, ou dedo, não. É onde Deus nos colocar. O importante, o que Deus quiser, onde Ele quiser. Exatamente. O importante é ter consciência e contribuir. Deus abençoe. Obrigado. Programa Ponto de Equilíbrio.